irmãos, essa semana estudamos um pouco sobre o Evangelho de Mateus e eu queria refletir em cima do texto de Mateus capítulo 15, verso 21 ao verso 28. Queria pensar um pouquinho sobre a ideia de que Deus escuta as nossas orações. Vamos orar? Senhor, peço que o Senhor nos visite nesse dia e que possamos compreender um pouco mais da Tua Palavra e como o Senhor age em favor dos seus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Mateus capítulo 15, verso 21 ao verso 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja esse feito contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Deus escuta as nossas orações. Deus está atento às nossas demandas e à sinceridade do nosso coração. Meus irmãos, quando orarmos ao Senhor, precisamos ser sinceros, precisamos falar a verdade e se colocar na posição daquele que quer se submeter. A ideia de humilhar-se, né? Se você pegar o dicionário, a ideia de se humilhar é a ideia de se diminuir voluntariamente. A oração é um ato de humilhação quando nós nos diminuirmos voluntariamente ao nosso Senhor. E quando nós nos diminuirmos voluntariamente pela fé, o Senhor está atento e compreende se aquela oração deve ser respondida da forma que a gente deseja. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Abre a tua Bíblia aí em Lucas 23, 41 a 43. Lucas 23, 41 a 43. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A oração desse ladrão na cruz é: Senhor, lembra-te de mim. E eu volto à ideia de humilhação. Ele reconheceu, no primeiro verso que nós lemos no 41, nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele reconhece que aquilo que ele está recebendo faz parte do juízo que ele merecia. Mas ele reconhece quem é Jesus e reconhece que Jesus está passando por algo que ele não merecia. E ele entende que Jesus é o Cristo, que ele fala: Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus falou: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa oração foi respondida. A oração do ladrão foi: Senhor, lembra-te de mim. Ele reconhece quem ele é, mas reconhece quem Jesus é e pede: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus respondeu e falou: Hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Uma segunda oração que me chama a atenção na Bíblia está em Lucas 18, do verso 13 ao verso 14. Lucas capítulo 18, versos 13 e 14. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. A oração daquele publicano: Deus, por favor, me ouça, mesmo eu sendo um pecador. Novamente, o Senhor Jesus fala que a oração dele foi ouvida porque ele reconheceu quem ele era, um pecador. Ele se diminui voluntariamente na presença de Deus. Deus, por favor, me ouça, mesmo eu sendo um pecador. Ele reconhece quem ele é, mas ele também reconhece quem Deus é. E Jesus dá a sentença: aquele homem foi justificado
diante de Deus, porque ele reconheceu quem ele era e ele reconheceu quem Deus era. Terceira oração que me chama a atenção no texto bíblico está em Marcos 10, 46 a 47. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou em algumas versões, tem compaixão de mim. A terceira oração que me chama a atenção é a oração desse cego: tem compaixão de mim, filho de Davi. Ah, meu Deus, ele era um deficiente, alguém que estava na porta da cidade pedindo esmolas, e ele clama ao Senhor: Senhor, apesar da minha condição, tem compaixão de mim. E o Senhor Jesus tem compaixão dele, e aquele homem é curado, e aquele homem volta a enxergar. A terceira oração que me chama a atenção: tem compaixão de mim, filho de Davi. Quarta oração que me chama a atenção foi essa que a gente acabou de ler, que está em Mateus 15, do 21 ao 28, né? A gente lê um pouquinho mais, mas vou reler do 22 ao 28. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-lhe de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A oração daquela mulher: Senhor, me socorre. Aquela menina estava endemoniada e estava sofrendo muito. E aquela mulher não veio pedir para que Jesus... Eu gosto muito dessa oração dela, que apesar dela colocar a situação da filha, ela se coloca na posição de intercessora da sua filha. Ela fala: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela foi até Jesus e falou: Senhor, por favor, me ajuda. A minha filha está sofrendo, ela está endemoniada, me ajuda, por favor. Porque aquela mulher sabia que se a sua filha fosse curada, se a sua filha fosse liberta, ela ficaria mais feliz. Então ela foi interceder por quem ela amava. E o Senhor ouve a oração daquela mulher. Tão grande é a fé dela. Tão grande é a fé daquela mulher que Deus ouve a oração dela. Vamos para a quinta. Isso mesmo. Para a quinta oração que eu selecionei aqui, que Jesus responde, que eu acho interessantíssimo. Lucas 17, do 12 ao 19. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-te e vá, a tua fé o salvou. Olha a oração que Jesus responde: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. 10 pessoas foram curadas, mas tem um detalhe nesse versículo aqui: 10 pessoas foram curadas, apenas uma voltou e apenas uma foi salva. Aquele homem que voltou, ele não teve só a cura da sua doença física, mas ele salvou a sua alma, porque ele deu glórias a Deus, ele reconheceu quem Jesus era, ele deu glórias a Deus por isso. Então ele teve a sua oração respondida de cura, mas ele também teve a sua alma salva. Partindo para o último, Mateus 8, 23 a 26, a última oração respondida. É claro que tiveram muitas mais, mas eu queria compartilhar essas orações que foram respondidas com você. Mateus 8, 23, 26.
Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completamente a bonança. Senhor, nos salva. Às vezes a gente está num momento tão difícil da nossa vida que a única coisa que a gente sabe pedir ao Senhor é: Senhor, nos salva. O barco está batendo, a chuva está entrando, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Eles não pediram para que a chuva parasse, eles não pediram para que o barco ficasse estável, eles pediram: Senhor, nos salva. Meu irmão e minha irmã, a oração daqueles homens, aquele pedido foi realizado como os outros que eu acabei de falar nessa mensagem. Ame a Deus, reconheça quem você é e reconheça o poder de Deus, porque se a tua oração estiver em concordância com a vontade do Pai, você entenderá tudo que está acontecendo e o que vai acontecer na sua vida, porque o Senhor Jesus, Ele ouve as nossas orações. Que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. E eu te agradeço, porque aquilo que está em concordância com o Senhor realiza. Então, por favor, Senhor, nos ajuda a ter corações que estão em concordância com a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe.